Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Palavra e Ação. Eu sou a Ana e hoje vamos explorar um ensinamento muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que fala sobre as palavras de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa frase pode parecer misteriosa à primeira vista, mas ela carrega uma sabedoria profunda. Vamos entender juntos o que significa ser pobre de espírito e como esse conceito pode ser aplicado em nossa vida. Este é um daqueles ensinamentos que tem o poder de transformar nossa forma de ver o mundo, de lidar com os desafios e, principalmente, de nos conectarmos com nossa essência espiritual. Se você já se perguntou o que Jesus quis dizer com essa bem-aventurança e como isso se encaixa em seus desafios diários, você está no lugar certo. Pegue sua xícara de café, sente-se confortavelmente e vamos mergulhar juntos nessa jornada de autoconhecimento e evolução espiritual. Primeiro, precisamos entender o que Jesus quis dizer com pobres de espírito. No contexto bíblico e espiritual, ser pobre de espírito não tem nada a ver com pobreza material ou com falta de inteligência. Muito pelo contrário, Jesus está falando sobre humildade e simplicidade de coração. Ser pobre de espírito significa considerar que não sabemos tudo, que estamos aqui para aprender, evoluir e nos transformar. É a disposição de deixar o ego de lado, de não nos acharmos superiores aos outros e de aceitar com gratidão as lições que a vida e o universo nos oferecem. Quando somos humildes, estamos abertos para aprender com qualquer situação e com qualquer pessoa. E é isso que nos permite crescer espiritualmente. No Livro dos Espíritos, lá na questão 918, Allan Kardec pergunta: qual o sinal mais característico de perfeição moral? E a resposta dos Espíritos é clara: a humildade e o desinteresse pessoal. Ou seja, a verdadeira grandeza espiritual está na capacidade de sermos simples e desapegados de vaidades. Imagine uma situação em que você está lá no seu trabalho e comete um erro. Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Algumas pessoas tendem a tentar fundamentar o erro, apontar o dedo para outras pessoas ou mesmo se defender com orgulho. Ser pobre de espírito significa ter humildade de admitir o erro, aprender com ele e crescer a partir dessa experiência. E isso não é fácil, não é mesmo? Muitas vezes o orgulho grita mais alto, mas quando o superamos e o transformamos em humildade, nós nos libertamos do peso do ego e damos um passo importante em nossa evolução. E o mais bonito, quando somos humildes, abrimos espaço para que os bons espíritos nos ajudem e nos inspirem em nossa jornada. Agora, uma das grandes lições do Espiritismo é que os bons espíritos se aproximam daqueles que são humildes e de bom coração. Quando somos arrogantes ou cheios de orgulho, criamos uma barreira vibracional que nos afasta das boas influências espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, é dito que os espíritos superiores não dão valor àqueles que se envaidecem de suas qualidades e conhecimentos. Eles entendem aqueles que são modestos e reconhecem que sempre há algo mais a aprender. Essa abertura para o aprendizado nos torna mais receptivos às boas energias e nos colocam em sintonia com o plano espiritual superior. E é exatamente por isso que Jesus disse que os pobres de espírito são bem-aventurados, porque ao considerarem suas limitações, eles se abrem para a grandeza espiritual. Um exemplo de humildade e aprendizado maravilhoso
é encontrado no livro Nosso Lar, de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Quando André Luiz desencarna, ele passa por momentos difíceis no umbral, até que finalmente é resgatado e levado para a colônia espiritual Nosso Lar. Lá, André precisa treinar a humildade constantemente. Ele que, em vida, era um médico muito respeitado, descobre que ainda tem muito a aprender e que no plano espiritual, títulos terrenos de nada servem. A humildade que ele desenvolve ao longo da sua jornada é o que o permite crescer espiritualmente e colaborar no trabalho em nosso lar. Esse livro nos ensina que a verdadeira evolução acontece quando reconhecemos nossas falhas e estamos interessados em aprender com elas. Por outro lado, o oposto da humildade é o orgulho. E o orgulho, meus amigos, é um dos maiores obstáculos que enfrentaremos em nossa evolução espiritual. Ele nos cega para nossas falhas e nos impede de crescer. O orgulho nos faz acreditar que somos melhores que os outros, que não precisamos de ajuda, já que sabemos tudo. E é exatamente essa postura que nos afasta da luz e da ajuda espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 785, Allan Kardec pergunta: qual é o maior obstáculo ao progresso? E a resposta dos espíritos é clara: o orgulho e o egoísmo. Eles nos prendem à matéria e nos afastam do verdadeiro propósito de estarmos aqui, que é uma evolução espiritual. O orgulho cria barreiras que nos faz ver os outros com inferioridade e impede que aprendamos as lições que a vida nos oferece. Quando estamos presos ao orgulho, achamos que os outros é que precisam mudar, quando na verdade é em nós que uma transformação deve acontecer. Em A Gênese, também de Allan Kardec, encontramos a explicação de como o orgulho e o egoísmo são dois dos maiores desafios que a humanidade enfrenta. Esses sentimentos são a raiz de muitos dos problemas que vemos no mundo, desde guerras e conflitos até desentendimentos pessoais. No entanto, a Gênese nos mostra que a evolução espiritual é inovadora. Mesmo que o orgulho e o egoísmo ainda sejam fortes na Terra, cada um de nós é chamado a combater essas tendências dentro de si. Quando somos humildes e praticamos o desapego do ego, ajudamos a elevar a vibração do planeta e nos aproximamos do que Kardec chama de regeneração da Terra. Ok, agora que entendemos o que significa ser pobre de espírito e a importância da humildade para a nossa evolução, vamos falar de como podemos aplicar isso no nosso dia a dia. E uma parte importante desse processo é começar a entender e aceitar as críticas construtivas. A primeira dica é aprender a aceitar críticas de forma positiva. Isso pode ser difícil, especialmente quando o nosso orgulho está ferido, mas é uma prática poderosa. Quando recebemos uma crítica, ao invés de reagir defensivamente, podemos perguntar: o que posso aprender com isso? A humildade nos permite transformar críticas em oportunidades de crescimento. Outro ponto importante também é admitir erros. Todos nós cometemos erros e se faz necessário entender que isso é uma das formas mais nobres de demonstrar humildade. Em vez de culpar os outros ou tentar justificar nossos atos, assumir a responsabilidade pelo erro nos torna mais fortes e mais capazes de aprender com a situação. Mais um ponto importante: servir ao próximo. Uma maneira prática de treinar a humildade é através do serviço aos outros. Seja através do voluntariado, de uma palavra de apoio a alguém em dificuldade, ou mesmo de pequenas ações diárias, como ouvir com atenção alguém que precisa desabafar. O ato de servir nos ensina
a importância de colocar as necessidades dos outros à frente do nosso ego. No Evangelho segundo o Espiritismo é dito que aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Isso significa que, ao nos colocarmos ao serviço de outros e da vida, nos aproximamos da verdadeira grandeza espiritual. Meus amigos, a lição que Jesus nos traz ao dizer bem-aventurados os pobres de espírito é uma das mais belas e transformadoras do Evangelho. Ela nos lembra que a verdadeira felicidade e o verdadeiro crescimento vem da humildade, da simplicidade e da disposição de aprender sempre. O Espiritismo, com sua clareza e profundidade, nos mostra que o orgulho é um obstáculo a ser vencido e que a humildade é o caminho para a evolução. Quando reconhecemos que somos todos aprendizes da vida, abrimos nossos corações para as vitórias que Jesus e os bons espíritos nos oferecem diariamente. Que todos nós possamos cada dia mais exercitar a humildade em nossas vidas e caminhar rumo à luz, sempre guiados pelos ensinamentos de amor e sabedoria do Cristo. Obrigada por ficar comigo até o fim desse vídeo e não se esqueça de dar um like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que deve ouvir essa mensagem. Muito obrigada por ter ficado comigo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.